Hoje o Metrópolis entrevista o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas. Ele vai falar sobre a vacinação contra a dengue no país e a previsão de novas entregas de doses. Boa tarde, doutor. Obrigada por receber a gente. Bom, o Instituto Butantan anunciou no dia 24 de fevereiro que antecipará a entrega de 1,3 milhão de doses da vacina contra a dengue para o primeiro semestre deste ano. No total, vocês devem entregar 2,6 milhões de doses nesses 6 primeiros meses. Como que essa antecipação foi possível? Foi possível graças ao trabalho muito intenso de todo o nosso time de produção. A gente percebeu que há uma necessidade de doses em maior quantidade aqui no Brasil desde que começamos a montar nosso programa. E o que tínhamos projetado é conseguir entregar no primeiro semestre 1,3 milhões de doses e um quantitativo maior a partir do segundo semestre. Mas, com o trabalho de time de produção, time de controle de qualidade, time de controle de processos e a nossa equipe de trabalho administrativo e gerencial aqui dentro do Butantan, a gente conseguiu antecipar e conseguiremos até no máximo abril disponibilizar para o Ministério da Saúde mais 1,3 milhões de doses, totalizando 2,6 milhões de doses de vacina contra a dengue. A Butantan DV começou a ser incorporada gradualmente ao SUS, né? E a expectativa é ampliar o uso dela à medida que a produção aumente, né? Então, o foco inicial estão sendo os profissionais de saúde, da atenção primária e na população acima de 50 anos. Com essa antecipação das doses, a gente pode esperar que pessoas mais jovens consigam tomar a vacina ainda em 2026? Eu acho que vai ficar apertado, porque a prioridade que o Ministério da Saúde vem apontando é imunizar as pessoas com mais idade. A razão dessa decisão é o fato delas terem uma chance maior de desenvolver doença mais grave. Uma pessoa de 59 anos que pega dengue pode ter complicações da doença com uma chance maior do que alguém que tem, por exemplo, 19 anos. E essa é a razão da priorização, de chegar nas pessoas que têm mais idade primeiro. Somos aproximadamente, pelos critérios postos pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, algo em torno de 120 milhões de pessoas que precisam receber a vacina contra a dengue no Brasil. Lembrando todo mundo que é uma vacina Butantan DV, dose única, a primeira no mundo de dose única, que significa que a gente teria que ter 120 milhões de doses aproximadamente disponibilizados para conseguir vacinar todos os brasileiros na faixa que recebeu a aprovação de imunização pela Anvisa. Como a gente não tem essa quantidade de pronta entrega, vamos demorar alguns anos para conseguir atingir esse número. Começa-se sempre por aqueles que são mais suscetíveis à doença mais grave. Como o senhor falou, a vacina do Butantan é uma vacina em dose única, então isso possibilita que vocês, né, consigam imunizar mais pessoas com menos doses. Como que essa estratégia ela pode influenciar na epidemia de dengue no Brasil e nos países também que estão começando a ter a dengue agora? Influencia muito. Essa característica permite que basta uma visita ao local de vacinação para ter a proteção que a vacina promete. Lembre-se que os outros produtos que precisariam de 2 ou 3 doses dependem de 3 meses, no caso de 2 doses, ou de 1 ano, no caso de 6 doses, para conseguir completar a imunização e, portanto, entregar para a pessoa o que a vacina promete, que é a diminuição de chance de pegar dengue. No caso da Butantan DV, uma dose só resolve o problema. Depois de aproximadamente 10 dias, 2 semanas, a pessoa já teria o início da produção dos anticorpos protetores numa quantidade suficiente. A gente, com isso, melhora muito o programa, reduz custo, reduz necessidade de visita aos pontos de vacinação, horas de trabalho do nosso pessoal de saúde e encurta o período entre a vacinação e a proteção. É importante que, digamos que você esteja enfrentando uma região
você tem uma região enfrentando uma quantidade grande de casos de dengue. Eu acho que cabe começarmos a discutir se com dose única a gente não teria um meio de bloquear a cadeia de transmissão naquele dado local. Ou seja, muitas outras possibilidades se abrem quando a gente tem uma vacina Butantan DV de dose única. E o senhor pode explicar para a gente como os estudos da Butantan DV foram feitos e quais são os resultados de segurança e eficácia contra os 4 sorotipos do vírus da dengue? O Butantan começou a fazer esses estudos ainda nos anos 2010, mais ou menos, desde o seu processo inicial de preparação da vacina, quando assinou o acordo de transferência das sementes desses 4 tipos de vírus da dengue aqui para o Instituto, mas a vacina passou pelas etapas de desenvolvimento, de formulação, de produção, de controle de qualidade, de controle de processos, foi para o estudo clínico fase 1/2, que é uma fase onde a gente avalia ainda a indução da resposta imune e a segurança num grupo menor de pessoas, e depois foi para o estudo fase 3, que durou entre 2016 e 2024, onde conseguimos avaliar aproximadamente 17 mil voluntários, e uma parte deles vacinados, outra parte sem vacinas, para mostrar que aqueles vacinados tinham uma proteção aproximada de 75% de não desenvolver dengue confirmada e 91% que, se mesmo desenvolvesse dengue depois de receber a vacina, tinha uma chance de 91% de proteger contra doenças mais graves relacionadas à dengue. Isso foi muito bom, o melhor resultado conseguido até hoje, porque demonstrou numa vasta faixa etária que a vacina funciona muito bem. E muita gente se pergunta, né, doutor, por que, embora a dengue seja uma doença endêmica no Brasil, a gente demorou tanto para ter uma vacina nacional? Eu queria que você explicasse quais fatores contribuíram para isso e quais são as perspectivas agora para o futuro. Acho que o principal é que são 4 vacinas numa só. Nós temos dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e a gente não pode ter uma vacina que induza proteção somente a um desses 4, ou que seja 2 desses 4. A gente precisa de uma proteção ampla. Colocar 4 vacinas funcionando de uma forma equilibrada no mesmo produto não é tarefa fácil, muito trabalhoso, que requer uma dedicação longa, que foi isso que a gente conseguiu desenvolver aqui no Instituto Butantan. Um estudo divulgado essa semana, em parceria entre a Fiocruz, a FGV e pesquisadores internacionais, mostrou que a combinação entre calor intenso, chuvas frequentes e a entrada do sorotipo 3 da dengue podem levar a gente a um cenário de 1,8 milhão de casos de dengue no Brasil esse ano. Qual que é o impacto da dengue hoje na saúde pública? A doença sempre exerceu impacto na saúde pública desde que foi introduzida no Brasil na década de 80. Teve muito prefeito que não conseguiu se reeleger, muito governador que não conseguiu se reeleger, porque o seu município ou o seu estado, respectivamente, tiveram epidemias de dengue que saíram do controle. A gente vê que a doença, embora tenha uma frequência de pessoas que desenvolvem doença grave, que numericamente pode parecer pequena, quando você vai para milhões de pessoas que desenvolveram a doença, nós estamos falando do número muito maior daqueles que precisam ser hospitalizados e, infelizmente, aqueles que acabam morrendo. 2024, nós tivemos cerca de 6 milhões de casos no Brasil, nosso recorde histórico, então, e 6 mil mortes, ou seja, muita gente padeceu dessa doença. Quando você olha essa projeção de 1,8 milhões de casos em 2026, é ruim, nós estamos num nível muito mais alto do que costumava ser esse o nosso recorde histórico, mas bem abaixo de 2024, foi um ano, até hoje, sem precedentes na história do Brasil, em incidência e acúmulo de casos de dengue no Brasil. E embora a vacinação represente, um passo importante na prevenção, eu acho que é sempre bom a gente relembrar para as pessoas, que ela não substitui os cuidados cotidianos.
Sim, porque o mesmo mosquito pode transmitir outras doenças. Pode transmitir chikungunya, pode transmitir zika. E a gente sabe que todas as medidas de prevenção se beneficiam quando elas são tomadas juntas. Você tem uma que a gente chama de prevenção combinada. Então, ter uma vacina que seja tão boa quanto a Butantan DV e abandonar as outras medidas de prevenção, o tiro pode sair pela culatra. Porque as pessoas acham que, bom, tem a vacina, o vírus não vai circular mais, mas até você conseguir esse objetivo, você tem que vacinar muita gente. E, portanto, manter as outras medidas de prevenção vai ser importante para o enfrentamento da dengue. E lembre-se, como eu comentei no começo desta fala, o mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya, também transmite o vírus Zika. E no passado, felizmente a gente não tem visto mais, transmitia febre amarela. A gente espera que isso não volte a acontecer. Mas enfrentar o mosquito e não deixar se proliferar é fundamental para a gente preservar a saúde dos brasileiros. Tá certo. Bom, doutor, obrigada. Prazer falar com o senhor e esclarecer, né? E a vacina que era tão aguardada, hoje a gente está vendo ela chegar nos postos de saúde. Prazer, uma satisfação falar com Metrópolis. Precisando de qualquer coisa, o Butantan está sempre aqui como um parceiro dessa mídia importante aqui no Brasil. Obrigada. Tchau, tchau.